Bom dia pra vocês, bom sábado, né? E vocês me perdoem, mas eu tô ruim, mas vou fazer, né? Porque eu prometi ao Senhor fazer vídeo todo dia, né? E todo dia eu faço, de manhã, de madrugada, não faço de manhã, não faço de madrugada. Agora hoje eu vim fazer tarde. Eu não tô bem não, né? Assim, né? A garganta, né? Os nariz, mas assim mesmo eu vou fazer. A voz baixinha, quase não querendo sair, mas eu tô fazendo. O importante é que Deus o que? Veja o que nós estamos fazendo, de tudo se esforçando para fazer a obra dele aqui na face da terra. Esse é o importante. Isso deve ter importância para nós, né? E embora para cá, eu vou soltar para vocês o sonho. Com o sonho eu vou soltar Santas Escrituras. E é algo que eu vou pedir a vocês. Jesus apareceu para mim, né? Glória a Deus. Jesus apareceu para mim em sonho, me mostrando as visões da vinda dele, né? Desde o início até o final, até os últimos detalhes. Isso me mostrou, né? E é o que eu vou soltar para vocês nos vídeos. Eu vou soltar logo do primeiro sonho, o segundo, o terceiro, até o último sonho para vocês. E porque eu não vou. Vai que hoje é a minha última oportunidade de soltar para vocês. Vou soltar para vocês. Tô cansada, tô ruim, tô. Mas Jesus está no controle, né? E embora para cá. Ó, eu sonhei, eu chegava no pé da minha porta, quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava ver de tanto anjo. E quando eu olhei pro Senhor, eu vi a lateral usando o rechão dele, vi os cabelos dele e as vestes dele até os pés. Quando eu tirei, vocês me perdoem, vocês estão vendo que eu tô ruim. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, já não estava dentro da minha casa, estava lá no meio da rua suspensa do chão. E eu olhando para baixo, eu vi a rua de uma ponta, lá a outra com uma rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente e no momento que meu filho estava caminhando para frente, eu tirei a vista do meu filho e olhei para dentro do cemitério. Vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Algo que eu vou explicar para vocês. Explicar não, vou só soltar. Vocês me perdoem. Na hora que eu vi essas pessoas saindo do cemitério, ela não estava mais com o corpo que nós estávamos, não. Ela estava com o corpo transformado. E outro detalhe também que eu prestei atenção nesse sonho, meu filho estava passando na frente do cemitério e meu filho não estava vendo nada do que estava acontecendo dentro do cemitério. E é o quê? Porque essas pessoas que estão sendo trasladadas, elas conseguem ver, mas o mundo físico, que é o nosso, que nós vivemos, nós não vemos, entendeu? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre esse sonho. Agora eu vou soltar Santas Escrituras. O que eu sempre soltava, eu vou soltar para vocês, vai ser Mateus 24. Olha, algo que eu vou dizer a você, Jesus, você me perdoa, tô ruim, mas vou fazer. Olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É porque esses dias eu passei adorando Jesus quase o dia todo, sem dizer que eu ainda faço vídeo, né? Então, mas não reclamo, muito pelo contrário, eu acho bom, quem dera se eu tivesse bastante, né, fôlego, para adorar ele era 24 horas, que eu adoraria, porque o Senhor merece. E principalmente ontem que foi o aniversário do meu Senhor, entendeu? Glória a Deus. Ele merece, Jesus Cristo merece. Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Seja dada ao nosso Senhor, nosso Criador, né? Cântico, orações, entendeu? Vocês me perdoem, bora continuar. Não liga pra mim, não. Não se importa comigo, não. O importante é que é a mensagem que o Senhor tá entregando pra vocês, através de mim, né? Eu só sou um vaso do meu Senhor aqui na face da terra, né? E eu agradeço muito por Ele ter me escolhido estar aqui perante vocês, fazendo a vontade do Senhor. Eu vou soltar também para vocês, eu vou procurar aqui, vou soltar para vocês a parte das pessoas que são tiradas de dentro do sepulcro, para incluir nesse sonho, né? Porque eu gosto de fazer as coisas pro Senhor com amor, com carinho. O Senhor merece, entendeu? Tudo que o Senhor... E outra coisa, tudo que a gente fazemos pro Senhor, a gente tem que ter reverência, né? Assim, que eu digo assim, reverência, a gente botar o Senhor em primeiro lugar, né? Na nossa vida, né? Hoje eu me levantei tarde, eu não sou de me levantar tarde, eu gosto sempre de me levantar cedo, mas hoje eu me levantei tarde, e eu ainda nem pedi perdão ao Senhor por isso, né, mas eu vou rapidinho aí, né, ele tá aqui pertinho de mim, já tá vendo, né, então, lê nossos pensamentos, né, e eu tava muito cansada, e eu me levantei tarde, que eu gosto de fazer meus vídeos de madrugada,
entendeu? Glória a Deus. Porque o Senhor está de madrugada conosco, entendeu? Ah, deixa eu soltar aqui para vocês sobre... Tá aqui, ó. Sobre esse sonho, eu sempre soltava esse versículo que eu vou sempre soltar para vocês. Nós estamos, o que? O mundo está se sentindo aflições das dores de parto para a vinda do Senhor. Então, Jesus está voltando, que vocês se arrependam, que vocês... Muitas pessoas aceitaram Jesus, estão dentro da casa de Deus, mas ainda não se converteram daquela velha pessoa. Elas têm raiva, elas têm mágoa, elas guardam ressentimento. Isso aí vai impedir de vocês subirem para o céu. Tem raiva de alguém, vai lá dar um abraço, diz que a ama, deixa isso de lado, porque por causa disso vocês vão ser impedidos de subir ao céu. É impossível a gente herdar o reino do céu se a gente não conseguir perdoar as pessoas, entendeu? Guardar rancor. Pensou as pessoas rancorosas lá no reino do céu? Jesus não quer isso não. Jesus quer pessoas que se amam de espírito e em verdade. Se as pessoas conseguirem se amar em espírito e em verdade, vai ter certeza que amou o Senhor. Agora, se as pessoas não conseguirem se amar, não conseguirem se perdoar, olha o que foi que Jesus fez lá na cruz do Calvário, com aquelas pessoas que fizeram com ele. Jesus concedeu o perdão. Ainda além de conceder o perdão, e o Senhor ainda fez o quê? O Senhor ainda intercedeu por essas pessoas. E é isso que o Senhor nos ensina. Hoje os cristãos são tudo orgulhosos dentro da casa do Senhor. Para com isso, vocês são ovelha, vocês não são bode não, entendeu? Vou soltar o versículo referente do sonho que eu soltei para vocês, ó. Mateus 24, versículo 29. Ó, o sinal da segunda vinda. O sinal da segunda vinda do Senhor está escrito aqui, eu vou ler para você. Está escrito aqui, ainda está escrito lá em Apocalipse, mas eu vou soltar também para vocês, mas não nesse agora. Vou soltar quando eu soltar mais lá para frente os outros sonhos, entendeu? Ó, vocês me perdoem, tô falando muito, tá piorando, mas eu tô fazendo, Jesus está no controle. Ó, e logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas do céu cairão sobre as estrelas cairão do céu sobre deixa eu repetir. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Esses aqui são os sinais da vinda do Senhor, você está vendo? As estrelas caem do céu, uma grande aflição sobre a terra. A aflição, estamos passando por essa aflição, né? Agora tá faltando esses outros detalhes aqui, né? Que é o sol escurecer, a lua, né? Ficar da cor de sangue, né? A lua não dá mais o seu brilho. As estrelas... A lua fica da cor de sangue porque tá escrito lá no livro do Apocalipse, que eu sempre solto pra vocês. Ó, as estrelas e as potências do céu serão abaladas, entendeu? Esses aqui são o quê? São os sinais da vinda do Senhor, ó. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem e vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você está vendo? Igualzinho eu vi o Senhor em cima das nuvens, está escrito aqui. E outra coisa, nesse versículo também está falando que todas as tribos da terra vão se lamentar. Por quê? Porque tiveram chance e oportunidade, mas resolveram desperdiçar, jogarem fora, né? Mas a mensagem do Senhor está sendo entregue. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamam de trombeta. Você está vendo o exército de anjos que está do lado do Senhor? Para o quê? Para ele enviar para a face da terra, para pegar os escolhidos dele. Ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamam de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tercos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vedes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Você está vendo? Nós estamos vendo essas coisas. Nós estamos vendo que o mundo está passando por uma grande aflição. Essas guerras aí, sem dizer que o sonho que eu sonhei com todos os... todos não, né? Muitos países se enfrentando. Uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. As espadas, elas se enfrentando. É os países que vão se enfrentar. Vocês prestem atenção. Nós estamos no início, né? E logo depois da aflição daquele dia, aflições, nós estamos nas aflições, mas o pior ainda está por vir, né? Mas vocês se consertam com o Senhor, para quando chegar no juízo, serem tirados da terra, né? Ó, e quando, Jesus está voltando, arrependei-vos, voltai para o Senhor. E igualmente, quando vejo todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O Senhor deu garantia. Dessa geração não passa.
o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. O Senhor deu garantia que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele permanecem firme, forte e verdadeira. Por isso, quando eu leio a Bíblia para vocês, eu digo, olha, vai lá nos 10 mandamentos. O Senhor está dizendo nesse versículo aqui que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele permanecem para todo sempre. Pois o que está escrito lá no Novo Testamento, lá nos 10 mandamentos, vale. Não é porque a geração passa, as coisas mudam, que a palavra do Senhor muda, não. A sentença é a mesma. É o juízo, a sentença é a mesma. O caminho para a porta do céu, a porta estreita e o caminho estreito, e o caminho largo, espaçoso, que é o caminho da perdição, e a porta larga. Só existe dois. Olha para onde é que vocês estão caminhando, com seus próprios pés. Olha, Jesus está voltando. Arrepende-te, o nosso Salvador, nosso Criador está voltando. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não vão de passar. O Senhor deu garantia a nós, né? Tô ruim, tá? Tô com a garganta seca. Mas terminei aqui para vocês. Terminei no versículo 35. Jesus dizendo que o céu e a terra passam. Por isso que eu digo a vocês, não adianta nada vocês confiar, o tempo passa, as coisas mudam, a gente tem que mudar também. Não. A palavra de Deus, ela permanece fiel e ele pede que nós permanecemos firmes na palavra dele. Pode passar o tempo inteiro, entendeu? Mas a gente tem que permanecer na palavra de Deus. Deus mudou, Deus... Então, a palavra de Deus não muda, não. A sentença que há sobre, aqui o Jesus falava muito, só vocês prestaram atenção, Jesus falava muito no abismo, ainda falava arrependimento para as pessoas que só sabem esse caminho, entendeu? E as pessoas o quê? E a Bíblia é bem abertamente falando sobre o abismo, entendeu? Para que se vocês forem para lá, vocês forem conscientes, entendeu? Porque tiveram chance e oportunidade. Eu entreguei esse sonho, agora eu vou para o próximo sonho. Olha, eu sonhei que eu tava num canto, quando eu olhava pra trás de mim, eu estava Jesus vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, o Senhor vinha descendo. E tudo que ele vinha descendo essa rua, glória a Deus, glória a Deus. Quando ele vinha descendo a rua, glória a Deus, glória a Deus. Ele vinha descendo a rua. Quando eu me virei pra trás, eu vi ele vindo descendo a rua. Era uma rua de subida, ele vinha descendo. E tudo que ele vinha descendo essa rua, eu olhei pra ele, né? Ele vinha com a coroa de espinho na cabeça, os cabelos todo ensopado de sangue, eu vi a lateral do rostinho dele. Assim, eu vi assim, ó, a parte do rosto dele, né? Mas quando o Senhor me mostra alguns detalhes do rosto dele, ele oculta alguns também, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, eu vi a coroa de espinho na testa dele, entendeu? Eu vi os cabelos todo ensopado de sangue, eu vi a lateral do rosto dele, ele vinha de cabeça baixa, com semblante de tristeza. E ele vinha igualzinho, ele foi crucificado, só com um manto na parte de baixo, transpassado na cintura dele. E tudo que o Senhor vinha descendo a rua desse jeito, né, quando eu vi ele assim, era uma rua de pão de comércio, os comércios tudo fechado, e ele vinha descendo essa rua. Tudo que o Senhor vinha descendo a rua, glória a Deus, tudo que o Senhor vinha descendo a rua, quando eu avistei ele, eu corri, ele vinha descendo a rua descalço. Quando eu avistei ele, eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Algo que eu vou dizer a vocês, na hora que eu abracei o Senhor tampou a cabeça, o Senhor tampou do joelho para baixo e o Senhor limpou. Daqui, do ombro dele até acima do joelho, o Senhor limpou. Sabe por quê? Porque ele estava todo lavado de sangue. Ali era o que? O pecado da humanidade inteira sobre o nosso Senhor, entendeu? E algo que eu vou dizer a vocês, na hora que ele limpou, que eu abracei ele, eu me acordei. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Algo que eu vou dizer a vocês, quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, o que é que o Senhor quer me dizer com esse sonho? Aí, eu lendo o livro do Apocalipse, que é o que eu vou ler pra vocês, eu entendi que o Senhor estava querendo me mostrar que estava abandonado no ID dele. As pessoas estavam com... As igrejas estão só se apacentando nas igrejas. Olha, pastores, vocês prestem atenção, o Messias está voltando, o Messias vai requerer de vocês o ID dele, e não é só o ID não, que o Senhor vai requerer não. O Senhor vai requerer que vocês deem conta dessas ovelhas. Prega a palavra de santificação dentro da casa do Senhor. Tira toda a vaidade do meio do templo do Senhor. Porque o Senhor vai vir com fúria sobre vocês, entendeu? A responsabilidade dessas pessoas, se elas sentarem pela porta do abismo, é de vocês. Vocês que estão conduzindo elas, entendeu? A minha parte eu faço entrar dentro dos templos e chamar essas pessoas o quê? Que elas saiam desse caminho largo, né? Que é o caminho da perdição. Muitas pessoas aceitaram Jesus, mas não renunciaram. Por quê? Por falta de ensinamento. Porque quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa tem que renascer de novo. Jesus disse em João 3, e o versículo 3, é impossível a gente ver o reino do céu se nós não nascermos de novo. Porque cada dia a gente aceitar Jesus, continua com as mesmas plásticas lá de fora do mundo, de quando nós estávamos lá no mundo. Jesus não aceita isso não. Lá no céu não tem espaço para esse tipo de
de arrumação, não. Lá no céu tudo tem que ser limpo, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Vocês sabem que o Senhor, vocês sabem, vocês têm certeza que o Senhor é santo. E o Senhor exige de nós santificação da igreja dele para ir para o céu, entendeu? Agora bora ler aqui, ó. A mensagem desse sonho foi diretamente para os pastores, né? Para nós que somos o quê? Que tem o quê? Vinha, né? Vinha são aquelas pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Por isso que eu digo para vocês, vocês que são meus seguidores, vocês procuram a igreja, aceita Jesus, se purifica na palavra de Deus, se limpa na palavra de Deus. Tudo que tem escrito a gente tem que obedecer. Começando logo lá dos 10 mandamentos. Aí vai ainda até o restante da Bíblia. Glória a Deus. O importante é nós se santificarmos, entendeu? Ó, para que nós antes, o caminho do Senhor é um caminho estreito, é um caminho de renúncia. Se nós aprendemos a renunciar, pode ter certeza que nós entramos na porta estreita e nós estamos caminhando no caminho estreito. Agora, se não haver renúncia, continuar com as mesmas práticas de antigamente, pode ter certeza que está lá no caminho largo, não saiu do caminho largo não. Está cantando, está cultuando, está servindo o Senhor, está expulsando até demônio, que eu li na palavra de Deus, eu sempre solto para vocês. Mas o que adianta? Está com iniquidade. O Senhor vai dizer, apartar a voz de mim, voz que pratica a iniquidade. Mateus 7, o versículo 13, o versículo 14, e o versículo 21, o versículo 22, o versículo 23. O Senhor fala mesmo abertamente com essas pessoas que estão dentro dos templos. Vigiai, vocês que estão dentro dos templos. Vocês que não aceitaram Jesus, aceitam Jesus também. A sentença é grande para quem não escolheu o sacrifício que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. Aquele que confessar Jesus, Lucas 12, o versículo 8, o versículo 9. Aquele que confessar Jesus perante os homens vai ser confessado perante os anjos no céu. Não confessou, tu vai ser negado perante a Jesus Cristo lá no céu e perante os anjos. Vai ser negado. E essas pessoas que não aceitaram Jesus, não foi a própria salvação da alma dela, tem escrito lá no livro do Apocalipse, onde eu estou lendo aqui, está escrito no versículo 15, que essas pessoas que não foram achadas escritas no livro da vida, elas foram lançadas no lago de fogo. E é para todo sempre, não tem mais julgamento não. Vai ser julgada e vai ser lançada lá. Sai desse caminho, porque Jesus, Deus não fez alma para viver sofrendo tormento eterno, não. Deus fez alma para estar do lado dele, entendeu? Deus fez alma para vocês gozarem refrigério, coisas boas que o Senhor nos concedeu. Deus não fez o abismo para que as pessoas vá padecer lá dentro, não. As pessoas vão por teimosia, por não gostar de obedecer o que está escrito. Ele é o nosso Pai. Ele tem o que? Todo o direito de nos punir, de nos chamar a nossa atenção. Qual o pai que não chama a atenção de um filho? Qual é o pai que não chama o filho para o caminho bom? Aqui nas Santas Escrituras, Deus nos chama para o caminho bom, não é para o caminho largo, não. Muito pelo contrário, Ele nos tira desse caminho terrível, entendeu? Vamos para cá? Bora. Sobre esse sonho, eu cheguei e disse assim, Senhor, eu não estou entendendo esse sonho. Quando eu li esse versículo aqui, eu entendi. Que as pessoas que estão dentro da congregação precisam pregar o ID, não pregar para as paredes. E Jesus ainda fala, pastores, escuta a palavra do Senhor, né? Eu vou ler para vocês, daqui a pouco eu leio, saio daqui e vou ler lá. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti. Aqui o Senhor está falando com esse líder da casa dele, E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Os pastores que estão lá na congregação pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mas olha o que o Senhor está dizendo sobre as pessoas que têm vinhas que tem templo, tem pessoas responsáveis nas mãos delas, presta atenção, os padres e os pastores, né? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O id, levar o id àquelas pessoas que não aceitaram Jesus. Esse é o primeiro amor que Jesus nos ensinou, né? Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. As mesmas obras que Jesus praticava aqui na terra. Pregar o evangelho. Vamos pra cá? Pois senão brevemente a ti virei. Aqui você está dizendo que vai vir brevemente a ele no dia do arrebatamento. Então, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital. Se tu não se arrepender. Tem pastores que vão ganhar o quê? Castital, são presentes do Senhor. Por causa dele não fazer a vontade de Deus, ele vai acabar perdendo. Pode passar 30 anos, 50 anos conduzindo ovelhas. Se vocês não fazem o que Deus está pedindo, pode ter certeza que vocês vão perder o que vocês estão prestes a ganhar. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Conserta a tua vida, conserta a casa do Senhor. Entendeu? Para que o Senhor leve essas ovelhas e para que o inimigo não coloque as garras dele nessas ovelhas, entendeu? Glória a Deus, não vai pra cá?
Eu tô sentindo a presença do meu amado. Tô sentindo a presença do meu Senhor. É porque eu tenho uma estar acostumada, né? Glória a Deus. Me perdoa, Senhor. É porque a presença dele é maravilhosa. Eu gosto de tratar o meu Senhor bem, né? Dono da minha vida. Ó, deixa eu ler pra vocês aqui o que eu falei pra vocês, né? Ó, vou ler pra vocês aqui, velho. Ixi, foi bem mesmo em cima. Glória a Deus. A lapada vai ser grande. Vai doer, mas vai curar, né? Eu vou fazer igual um irmão que fala sobre isso, né? Ele diz, olha, vai doer, mas vai curar. Realmente é mesmo, é melhor. Melhor sentir dor aqui do que sentir uma dor lá no céu e não ter mais cura, né? Glória a Deus, né? Não querer isso não. Ó, e veio a minha palavra do Senhor dizendo... Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Eu tô falando para vocês, pastores, prestem atenção, vocês estão cheios de ovelhas. Por causa dessas ovelhas, vocês podem ser condenados. Ah, eu tô pregando o evangelho que quiser. Não, não é bem assim, não. Jesus deixou um filho quando nasce. A gente não tem responsabilidade de criar ele até os 18 anos? Então, vocês têm responsabilidade de cuidar dessas ovelhas até elas serem arrebatadas da terra. Entendeu? Se ela for arrebatada antes, ainda vocês ainda têm direito de estar cuidando dela, entendeu? Para você ver a sentença que tem em cima dos líderes. Glória a Deus. Não vou pra cá, ó. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Olha, quem tá falando com vocês não é eu não, é Jesus, viu? Presta atenção. É o Deus de Israel, é o Jeová. Ó, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo. Ó, você tá dizendo, ai de nós, entendeu? Ó. Não deve os pastores apacentar as ovelhas. Olha o que a Senhor deixou escrito aqui. Os pastores devem apacentar as ovelhas. Ó, encerrar aqui para vocês. Agora eu vou pular o versículo. Eu li o versículo. Ó, Ezequiel 34. Esse aqui os pastores nem lêem. Vocês têm que ler. A lapada é grande, dói, mas sara, cura, entendeu? É melhor levar uns puxavão do Senhor nas nossas orelhas do que nós sermos chamados a atenção. Muitas pessoas preferem, né? Prefere viver assim do jeito que tá, do que chegar a exaltar uma casa do Senhor. Nós temos direito, as pessoas têm o que? Os pastores têm direito de exaltar a casa dele. Olha, eu vou ler, vocês estão na minha responsabilidade. Vocês têm que andar do jeitinho que Jesus quer, que Jesus vai mandar Jesus vai pedir que eu dê conta de vocês. Se vocês forem para outro canto, quem vai pagar o preço sou eu. Vocês querem pagar preço? Eu não quero pagar preço não, tá repreendido. Ó, a palavra do Senhor para vocês está sendo entregue. Ó, Ezequiel 34, eu li o versículo 1, versículo 2. Agora eu vou ler o versículo 7, versículo 8 e o versículo 9 para vocês. A lapada aqui é para os pastores, né? Por causa do quê? Por causa desse sonho que o Senhor me mostrou. O número 7, o número da perfeição. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo no versículo 7. Pedindo que os companheiros dele escute a palavra dele, né? Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Quando o Senhor fala assim, né? O Senhor está chamando a atenção nossa. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, portanto, as minhas ovelhas foram entregues às rapinas. Tá tudo pelo meio do mundo. Rapina. E as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pasto. Por falta da palavra de Deus. E os meus pastores não procuravam as minhas ovelhas. Por isso que o Senhor me apareceu para mim desse jeito. Procurava as minhas ovelhas, antes apacentando a si mesmo, deixando de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Encerrei no versículo o quê? No versículo 9. O versículo 8 foi uma exaltação, o quê? Aos pastores. E no versículo 9, o Senhor está chamando a atenção novamente. Ouve a palavra do Senhor, pastores. Pastores, prestem atenção, né? Eu vou agora, como é que tu vai pagar o versículo agora? Eu vou pro versículo 11. Bora pro versículo 11, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Sabe por que o Senhor está dizendo nesse versículo aqui? Que ele mesmo vai buscar as ovelhas dele, vai ser no dia do arrebatamento. Por causa de quê? Porque o Senhor deixou a responsabilidade com os companheiros dele aqui na terra. E eles viraram as costas para os quê? Para o nosso Senhor, para o nosso mestre, né? Porque o homem está lá no altar, está cheio de autoridade. Mas a autoridade que ele tem, ele não usa para exaltar a casa do Senhor. Ele não usa para ir atrás das ovelhas do Senhor, entendeu? E tudo isso vai ter que prestar conta, entendeu? Pensou, tem
30 ovelhas dentro da igreja, 5 vai ser subida por cima, as outras 15 vai passar pela porta do abismo. A lapada que esse pastor não vai levar do Senhor, não é de mim não, preste atenção, é do Senhor, entendeu? Eu tô só lendo a palavra de Deus para vocês, né? A minha parte eu tô fazendo, né? Ó, entreguei para vocês, o último versículo foi o versículo 11, referente a esse sonho. A minha parte eu fiz, né? Glória a Deus. Dói sim, dói. Eu também sou, eu conduzo ovelhas aí, ó, que estão nas redes sociais comigo. Por isso que eu digo a vocês, tem que ter arrependimento, transformação de vida. Não adianta vocês nada, vocês o quê? Tá dentro das igrejas, seguir a Jesus e não cumprir o que está escrito. Isso aqui, eu vou dar um exemplo bem transparente. Aqui Jesus está dizendo, ó. Vou dar um exemplo do meu cabelo. Jesus disse assim, ó. É honroso a mulher ter cabelo crescido. Ele é honroso ter cabelo crescido. Se eu chegar e cortar meu cabelo, já estou indo contra a vontade do Senhor. E no versículo 16, Coríntios 1, 1 Coríntios 11, e o versículo é 1, deixa eu passar, tá bem por aqui, deixa eu ler pra você. É porque eu gosto de ler as coisas pra você, mas eu gosto de soltar logo, né, pra poder, né? Vocês me entendem, né? Deixa eu procurar aqui, aqui. Tô em cima já, ó. Coríntios 11, e o versículo, 1 Coríntios 11, o primeiro versículo, o 15 mesmo, ó. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, a gente ter os cabelos crescidos, sentado nesse versículo aqui, que é honroso para nós. Agora, se você ler mais das escrituras, por que que o Senhor pede que nós tenhamos cabelo crescido? Ó, e olha o versículo 16. Essas pessoas que cortam o cabelo, elas estão fora da congregação do Senhor. É o que está nesse versículo, só vocês vigiarem. Ó, mas se alguém quiser ser contencioso, se você quiser cortar, você pode cortar, né? Mas olha o que está escrito no restante do versículo. Nós não temos tal costume. Nem as igrejas de Deus. Se vocês quiserem cortar a igreja do Senhor, as pessoas que estão se congregando, querendo ir para o céu, não tem... Aqui deixa bem explicado. Nós não podemos cortar o cabelo, não, porque a igreja do Senhor não permite, não. É o que está dizendo nessas escrituras. Agora, por que a gente não pode cortar o cabelo? Ó? Versículo 10. Portanto, as mulheres devem ter cabelos Portanto, as mulheres devem ter cabelos... Não vou repetir, sem Jesus tem poder. Portanto, as mulheres devem ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Você está vendo por que nós devemos ter os cabelos crescidos? Por causa dos anjos. Glória a Deus. Entreguei para vocês, né? É um sinal de poderio sobre a nossa cabeça, entendeu? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? Sobre esses sonhos, sobre essas coisas, né? É só vocês meditarem. Li o versículo 10, li o versículo 15 e o versículo 16. Agora eu vou para o próximo sonho. Aqui é o Senhor exaltando a igreja, a casa dele, entendeu? Qual é o pai que não exalta os seus filhos? Me diz, qual é? Ele exalta porque ele nos ama. Se ele não nos amasse, ele tava nem aí. Entendeu? Deixava nós ser consumidos com pecado e tudo. Tá repreendido. Nosso pai, Deus de Israel, ele nos ama. As pessoas porque acham que as pessoas acham porque estão em cima dos altares, elas não devem ser repreendidas. O Senhor nos repreende. Entendeu? Glória a Deus. Entreguei pra vocês 2 sonhos e entreguei 2 sonhos pra vocês. Deixa eu me lembrar, ainda tem mais outra opção pra me soltar. Que ainda tem mais 3 sonhos pra me soltar pra vocês. Eu vou soltar só esse sonho pra vocês mesmo. 2 sonhos que eu soltei. O sonho do arrebatamento do Senhor e soltei o sonho do sacrifício do Senhor. Agora eu vou soltar outros sonhos, mas em outro vídeo, tá bom? Continue assistindo o vídeo, porque eu vou soltar os sonhos do Senhor, para que o vídeo não fique muito grande, para que vocês não tenham nem assim falta de coragem de assistir, né? Ó, porque um vídeo muito grande as pessoas não gostam de assistir, eu prestei atenção, entendeu? Mas a mensagem do Senhor para vocês está sendo entregue. Vocês que são do meu canal, procurar a Igreja Aceita Jesus. Tá com Jesus, continua limpo, puro, como as nuvens do céu, né? Deixa tudo que é desse mundo de lado. Nós viemos para esse mundo sem nada. Para lá nós voltaremos sem nada. Marta. Ansiosa e preocupada com as coisas desse mundo. A preocupação tem que estar nas coisas espirituais, entendeu? Nas coisas celestiais, lá do reino do céu. Lá é a nossa morada para todo sempre, né? Então, não é assim que vocês procuram? Pois é assim que a gente deve ser. Aqui tá dizendo aqui, ó.
Ai, Deus amado, me ajuda. 11. Eu vou encerrar esse vídeo, mas vou fazer outro vídeo. Ó, Hebreu 12 e o versículo. Hebreu 12 e o versículo. Versículo 14. Segue-se a paz com todo. Paz é união. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor deixou bem explicado nesse versículo. Sem união. Que é os 10 mandamentos do Senhor, que é o mandamento que o Senhor nos deu aqui no Novo Testamento. União. Sem união e sem santificação, ele tá dizendo que não vai ver o reino do céu, não. Confirma aquele versículo lá em João 3 e o versículo 3 que eu leio para vocês. Se vocês não nascerem de novo, é impossível vocês herdar o reino do céu. Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Ah, esse versículo também confirma, entendeu? Aqui é o que Hebreu 12 e o versículo 14 que eu li para vocês. Igreja do Senhor permanece na santificação, entendeu? Olha os versículos. Olha o Senhor falando com vocês, né? O Senhor só tá usando a minha boca, transmitindo a palavra dele, que tá escrito para falar com a igreja dele. A igreja dele, o templo é dele, entendeu? O templo de tijolo, não. Ele tá falando de nós que somos pertencentes a ele, que foi ele que nos comprou com sangue com preço de sangue, né? Entreguei para vocês. Eu vou soltar outro sonho para vocês, não nesse vídeo, não, tá bom? Um bom sábado para vocês. Ainda vou fazer um vídeo sobre o sábado. Eu vou soltar logo nesse, né? Bora pra cá, bora. Ó. É porque hoje é sábado e eu gosto de alertar a igreja do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Epa, não é por aí que funciona não. Bora pra cá. Ó, é porque a minha Bíblia ela tá descosturada, fresh. Eu coloco... Eu coloco o peso em cima, né? Pronto, tá aqui, ó. Vou encerrar com os 10 mandamentos sobre o sábado para vocês. Eu ainda vou soltar essas passagens na Santa Escritura, porque hoje é sábado. E as pessoas devem ter respeito e carinho pelo sábado, entendeu? Ó, porque o sábado, olha o que o Senhor fala sobre o sábado. Ó. É Êxodo 20 e o versículo 4. O versículo 5 e o versículo 5. Não, nesses versículos não, vocês me perdoam. Os 10 mandamentos. Agora eu vou falar sobre o sábado, nos 10 mandamentos, sobre o sábado que é desrespeitado, né? Ó. Vocês me perdoam, tô com a garganta seca, mas bora lá. Versículo 8, vou ler pra vocês o versículo 8. Vocês me perdoam que não era esses versículos que eu soltei pra vocês. É Êxodo 20, o versículo 8, e vou ler mais outros versículos pra vocês, ó. Inicia no versículo 8. Aqui é os 10 mandamentos, ó. Lembrai-te do dia de sábado para o santificar. Olha o que o Senhor tá pedindo nos 10 mandamentos. Isso aqui é pra todo sempre. Ó, 6 dias trabalhaste e fará toda a tua obra. Em 6 dias nós pode fazer tudo, menos no sábado, glória a Deus. Jesus, me perdoa se eu tiver feito alguma coisa que te desagradou, né? Ó, eu tenho que pedir perdão, tem que usar com humildade, entendeu? Peço logo perdão pra gente de vocês, né? Então, ó. Mas, eu li o versículo 8, eu li o versículo 9, agora eu vou ler o versículo 10, ó. Mas o 7º dia, você está vendo, o 7º dia é o sábado. Aqui não tem falando no domingo, não, como as pessoas mudaram para cultuar o Senhor no domingo. Pra você ver como tá tão mudadas as coisas. Querendo desfazer as coisas que o Senhor deixou escrito, que é os 10 mandamentos, ó. Mas o 7º dia é o sábado. O Senhor falou o sábado, não o domingo, entendeu? Ó. Cujas igrejas não cumprem isso aqui, não. Os templos dele pisa por cima. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor Deus. O Senhor, o teu Deus. O Senhor, o teu Deus. Você está vendo? O sábado é dele. Pertence todinho a ele. Ó. Não farás nenhuma obra. Glória a Deus. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Nem tu, nem os teus filhos. Então, até os filhos a gente tem que proibir, né? Ó. Nem tuas filhas, nem os teus servos, nem os empregados pode fazer, né? Ó. Nem... Pra você ver como a palavra de Deus não tá sendo cumprida não, viu? Ó. Nem a tua serva, nem o teu animal, nem os teus estrangeiros, nem está dentro das tuas portas. Você está vendo como a palavra do Senhor é bem abertamente? Aí não interpreta, o pessoal diz, não tem que interpretar a palavra de Deus. Interpretar o que tem que interpretar? Não precisa interpretar nada aqui não, entendeu? Ó. Ali o versículo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa falando sobre o sábado no versículo 11. Tem sim, eu vou ler para vocês agora. Ó. Porque em 6 dias fez o Senhor
o céu e a terra, o mar e toda o que nele há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O versículo 11 para vocês que eu li, o Senhor fez o dia de sábado e ele santificou. E essa mensagem é exclusivamente para a casa do Senhor. Aqui mesmo, eu vou ler para vocês em outros cantos que tem marcado que o Senhor manda essa mensagem justamente para os templos do Senhor, né? Ó, deixa eu procurar aqui que eu... peraí, vai enquanto para soltar para vocês. A mensagem do Senhor para essa congregação dele, ó. Êxodo, raça dos 10 mandamentos, eu não estou nos 10 mandamentos não, aqui ó, Êxodo 30, Êxodo 31, Êxodo 31 e o versículo, começando no versículo 12, ó, o que eu vou dizer o que eu vou ler para vocês aqui, né, ó. A santificação do sábado. Isso aqui o pessoal não lê dentro das igrejas não, porque se eles lerem, eles têm por obrigação de cumprir. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, é porque foi para Moisés naquele tempo antigo, isso não vale mais para hoje não. Olha, a palavra do Senhor passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não vão de passar não, permanece para sempre. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados. Isso aqui o povo não faz não. Ó. Portanto, eis que um sinal entre mim e vós, nas vossas congregações. O senhor está falando de quê? Nas igrejas dele. Congregações está falando das igrejas dele. Nas congregações, para que saibam que eu sou o Senhor, que vós santifica. Você está vendo? Quantas pessoas não pecam, né? Claro, Deus é um Deus muito maravilhoso. Ó, portanto, guardais os sábados, porque santo é para vós. Aquele que o profana, certamente morrerá. Profanou o sábado, né? Então, glória a Deus, tá repreendido. Eu vou encerrar aqui para vocês, né? Não vou encerrar, não vou continuar. Aquele que é profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma, aquela alma, certamente eliminada do meio do seu povo. Então, eliminada do meio da congregação, né? Glória a Deus. O povo não é congregação? Ó, 6 dias se trabalhara, porém o sétimo dia, o sábado do descanso, o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. A sentença do Senhor é bem, né? Então, só. Guardará, pois, o sábado, ó filho de Israel. Quando você fala o filho de Israel, você está falando com toda a congregação. Nós que estamos dentro da congregação do Senhor, então, nós somos filhos de Israel. Guardarão, pois, o sábado, ó filho de Israel, celebrando-o nas suas congregações, por aliança perpétua. Por aliança perpétua eternamente, não tem fim não. Por isso que eu digo a vocês, muitas pessoas pecam porque não praticam a Santa Escritura. Se eu tivesse um templo, podia ter certeza que todo sábado ele era o dia todo aberto, ainda até as 12 horas da noite, entendeu? Para o quê? Para que as pessoas fizessem as obras do Senhor dentro dela, entendeu? Cantasse, cultuasse, orasse. Não é assim que o Senhor quer? Pois é assim que tinha que ser, entendeu? Ó, sinal... deixa eu continuar aqui o versículo... Li o versículo 2 até o versículo 17. Entre mim... Deixa eu lembrar para vocês aqui, ó. Versículo 16. Celebrando-o nas suas congregações por aliança perpétua. Não tem fim. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Um sinal para sempre. Então, para você ver. Um sinal para nós que estamos dentro da congregação do Senhor, que nós somos ovelhas do Senhor. É um sinal do Senhor. Porque em 6 dias
fez o Senhor o céu e a terra, e o sétimo dia descansou e restaurou-se. No sétimo dia o Senhor restaurou-se, né? Entreguei pra vocês, deixa eu ver aqui. Tem outra passagem aqui, né, que é pra me soltar pra vocês sobre o sábado. Deixa eu procurar aqui, eu solto já pra vocês. Tá aqui, pronto. É um versículo pequeno, mas vou soltar pra vocês, ó. Êxodo 35, começa no versículo 1, vai até o versículo 3. É pequena essa parábola, ó. O sábado, para vocês, tá vendo como o Senhor alerta muito sobre o sábado? Ó, as congregações do Senhor, né? Ó, então, e as pessoas querem bênção, mas não querem cumprir os mandamentos. Querem bênção, querem ser abençoado, mas não gostam de cumprir o que está escrito nas Santas Escrituras. As pessoas vão para as congregações pedir oração, pedir cura, pedir bênção, mas qual é o custo que tem colocar em prática o que tem escrito? Ó, então Moisés convocou todas as congregações. Você está vendo? Essa mensagem do sábado é justamente para todas as congregações do Senhor. Todas, o Senhor não tirou uma. Todos os filhos de Israel, e disse-lhe: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Isso aqui é uma ordenança do Senhor. Por isso que tem escrito lá no mandamento. Tem escrito lá no 10 mandamentos. Ó. E 6 dias se trabalhará. Mas o sétimo dia vós será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele faz alguma trabalho morrerá. Por isso que o povo de Israel é tão abertamente com as Santas Escrituras nos anos passados, né? O Antigo Testamento, eu também gosto, eu gosto do Antigo Testamento, mas também amo também o Novo, entendeu? Porque saiu também da própria boca dele. Ele veio para a terra e conversou. Aqui foi escrito por quê? Por pessoas que ele levantou. E ele escreveu. Agora, no Novo Testamento, para vocês, povo de Israel, no Novo Testamento, foi da própria boca dele, entendeu? Aqui ele ditou, ele mandou, a pessoa escreveu, né? Fez os pergaminhos. Lá no Novo Testamento foi da própria boca do nosso Deus, do Messias, do Yahweh, entendeu? Que é o próprio Deus se fez verbo e habitou entre nós. E o Velho Testamento fala justamente sobre isso. Porque vocês não gostam de examinar as Santas Escrituras, então você não gosta de entender o que está escrito, entendeu? Não precisa nem de intérprete, entendeu? Ó. O último versículo que eu vou ler para vocês para encerrar esse vídeo, ó. Não acenderás fogo. Glória a Deus. Vou ler isso aqui, ó. Não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então, não pode acender fogo nos dias de sábado. Deixa eu ler de novo, glória a Deus. Deixa eu ler aquelas coisas do Senhor, eu gosto, entendeu? Eu a amo. Não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Olha, encerrei pra vocês aqui, né? Agora eu vou pensar bastante sobre, né? Porque a gente acende o fogo do fogão, entendeu? E as pessoas acendiam também o fogo, né? Glória a Deus. Era fogo de madeira, né, as pessoas? Porque naquele tempo de Moisés, ele não tinha essas coisas que nós temos hoje, não, entendeu? Eles pegavam as madeirinhas e fazia fogo, fazia como é que chama? A gente tava os pauzinhos, né? E fazia uma fogueirazinha e colocava as coisas para cozinhar. Se lá não podia, né? Agora valia. Então, por isso que eu digo, né? A gente deve meditar. O que adianta a gente ler uns versículos desses aí? Eu li esse versículo aqui, eu já tô meditando nele. O que adianta a gente ler isso aqui e passar por cima? Por isso que eu digo que cada versículo a gente tem que ler e colocar em prática, né? Encerrei para vocês o meu vídeo. É um bom sábado para vocês. Medita nos 10 mandamentos, medita no sábado, medita no que o Senhor deixou escrito, procura nas Santas Escrituras. Não te custa nada. Para que nós o quê? Para que nós ganhemos a bênção do céu. Para nós ganhar a bênção do céu, nós precisamos obedecer. Entendeu? Fui.